Lucas capítulo 14, verso de número 1, depois versos de 7 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Leamos todos a uma só voz. Aconteceu que, ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Versos de 7 até o 14, todos. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para o casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou, e também a ele, te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, senta-te mais para cima. Ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares o banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. A igreja pode assentar-se? Nesse dia de hoje, diante de um tema tão relevante, é importantíssimo perceber que nós vivemos um tempo de muitas disputas por visibilidade. Todos querem ser vistos, todos querem ser notados. Hoje, com o advento da internet, o ser humano passou a ser um indivíduo onde ele necessita expressar de forma pública a sua opinião. E se isso continuar acontecendo, todo dia teremos cerca de 8 bilhões de opiniões sendo despejadas na nossa rede, nos nossos canais de comunicação, se cada ser humano der a sua opinião. E ao mesmo tempo, nós temos uma corrida por visibilidade que emerge nas redes sociais, no status e também nos bens de consumo. Já diz o ditado: o homem gasta o dinheiro que não tem para comprar aquilo que não precisa, para impressionar quem não gosta dele. Guardou isso? O homem, ele usa o dinheiro que ele não tem para comprar algo que ele não precisa, para impressionar alguém que não gosta de quem? Dele. Mas é a busca por visibilidade. E essa busca por visibilidade acaba gerando em nós uma coisa chamada ansiedade, comparação e sensação de fracasso. A ansiosidade de ter o seu valor reconhecido, de ser valorizado. Ao mesmo tempo, a comparação: por que fulano faz mais sucesso do que eu? Por que fulana faz mais sucesso do que eu? E, por consequência, a sensação do fracasso. Eu não consegui emplacar, eu não vinguei, eu não consegui ficar no meio daquele circuito, não deu certo. Queridos, o evangelho de hoje toca diretamente nessa ferida humana. O desejo que é nosso de ser visto, de sermos honrados e de sermos reconhecidos. Ah, como isso me toca. Eu me lembro certa vez, como pastor auxiliar na Igreja do Rio,
na época com 28 anos. Com 28 anos, todo impulsivo, cheio de gás, energia, ao ponto do reverendo Guilhermino falar: é impossível parar você, porque você é novo, então seu sangue é quente, por definição. E eu achei que era um elogio. Não tinha percebido que ele estava dizendo que eu já estava ali torrando a paciência. Ao passo, é interessante, né? Me descreveu biologicamente para me fazer pensar depois. E aí, certa vez, em uma reunião do conselho, eu era pastor plantador de uma igreja lá em Niterói, e apresentei um relatório. E me pediram para apresentar o relatório de atividade. Não me deram modelo, não me deram estrutura, metodologia, nada. Apresente o relatório trimestral. Eu apresentei. Está aqui. Designaram um relator e deram para o relator. O relator era um alto oficial do Exército, não sei quantas mil estrelas, e presbítero. Ficou como relator. Na reunião seguinte, temos relatórios de relatórios. Aí esse presbítero: olha, eu tenho aqui não é bem um relatório não, porque não foi possível fazer um relatório, senhor presidente. E aí não foi possível fazer um relatório? Aí o reverendo perguntou: mas por que não foi possível? O irmão não recebeu o relatório? Ele respondeu: não, relatório eu não recebi umas folhas. Mas relatório? Isso aqui não é um relatório. Mas eu vou elencar os pontos aqui para mostrar que isso não é um relatório, e eu ainda consegui aproveitar meia coisa ou outra do que está aqui, mas está totalmente prejudicado o documento. Aí nessa hora, 30 e poucos presbíteros fazem o quê em relação a você? E eu estou lá parado assim: eita. Ato contínuo, ele começa a dissecar não, demolir o meu relatório todo. Vrau! Acho que só sobrou a data. Isso se eu não botei por extenso. Se eu fosse escrever por extenso, eu também teria errado. E aí, quando foi entregue o relatório, aí o reverendo: muito bem, então, diante do conselho relatório, não tem que ser votado, porque é notícia acontecida, é tomar conhecimento, registro, próximo assunto. Passou batido. E eu guardei. E aí, no dia seguinte, me liga um: rapaz, o que foi aquilo, hein? Falei: pois é, rapaz, o moço me humilhou. Ele humilhou quem? A mim. E quem é a mim? Eu. E quem é você? Sou o Anderson. E o que isso representa, Anderson? Quem é você? Você acha que foi a você? Ele é um relatório. Ele criticou um relatório. Ora, por que ele não pode criticar você? E por que se é o Anderson, não pode ser humilhado? E naquela hora eu aprendi que humildade vem do original humus, terra. Humildade é botar os pés no chão. Isso é humildade. Humildade é quando alguém chega para você e diz o seguinte: fulano, você está voando, você não está percebendo não, o mundo real é aqui, ó. Ó, bota o pé no chão aqui, vem. Isso, ó. Agora nós estamos iguais. Se é gente, eu também sou. Humildade, humus, terra, pé no chão. Ato contínuo, passado um tempo, o outro trimestre, relatório das congregações. Aí tá aqui. Alguém se candidata como relator? Aí o mesmo indivíduo: que eu já conheço a estrutura, já li o outro, o máximo que eu posso fazer é copiar e colar do que eu fiz da outra vez. Falei: rapaz, é muito sangue no olho, gente. 3 meses que tinha se passado? Perfeito. Na reunião seguinte, reverendo: relatórios de relatórios, temos algum? Aí indivíduo: seu presidente, eu tenho um relatório para apresentar, mas antes do relatório eu queria pedir que o reverendo Anderson se colocasse de pé. Falei: caramba, agora apanhar em pé é o pior que tem, né? Eu vou ter que dizer para ele: eu sou casado, não tem mais condição de ficar passando por essas coisas não, o papo é outro, hein? Aí fiquei de pé e o presbítero diz: reverendo, eu quero destacar primeiramente a sua humildade, porque o irmão não me procurou nesses 3 meses,
não me criticou durante os 3 meses e fez um relatório que agora é exatamente o relatório metodológico que eu esperava de um pastor presbiteriano. Eu quero fazer a leitura para o conselho, mas antes de destacar o brilhante relatório, destacar a pessoa do pastor. Algo raro nos dias de hoje. Falei, ai meu Deus, só falta ser ironia, quer ver? Aí ele começou a ler, o relatório estava bom, fiz do jeito que ele havia ensinado através da crítica, e aquilo me serviu de uma grande lição. Toda pessoa que critica, ou a maioria das pessoas que criticam você, elas só estão contribuindo para você se tornar melhor. Agora, todo indivíduo que passa pano, passar pano é coisa de política. Todo indivíduo que passa a mão no seu ombro e diz, tá ótimo, tá maravilhoso, você é perfeito, é a coisa mais linda, ninguém te breca, você é supremo. Você pode ter certeza, é o primeiro que está torcendo para você tropeçar. É muito difícil ter autoestima para receber críticas de tudo e quanto é lado, ser achincalhado, defenestrado e aprender com aquilo para evoluir. Não é fácil, é difícil. No texto que nós acabamos de ler, nos versos de 7 a 11, Jesus fala acerca do lugar na mesa. Ele observa como as pessoas escolhiam os primeiros lugares. É o ser humano querendo destaque. No grego, protoxia, lugar de honra, revela a busca por centralidade. A festa é do outro, mas o centro sou eu. E o texto também diz, no termo original, quem se humilha, tapeionô, será levantado por Deus, será exaltado por Deus. Ao mesmo tempo que Jesus nos convida para um lugar à mesa, também há um convite invisível dos versos 12 a 14. Cristo nos chama para olhar para os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, pessoas que naquela época não tinham condições de fazer o quê? Retribuir ao convite da festa. O reino valoriza, o reino de Deus valoriza quem a sociedade faz o quê? Descarta. Quem a sociedade ignora. O reino de Deus, ele não desce. O reino de Deus, ele emerge. Jesus não veio adulto dos céus para a terra. Jesus emerge numa estrebaria, com cavalos, com equinos, com bichos, no meio da palha, no meio daquele cheiro terrível de excrementos animais. É ali que nasce Deus. E nós queremos ser tratados como arcanjos. Quando Deus nasce do lado da urina do cavalo, do lado do excremento do jegue. Quando Deus nasce e é posto em cima da palha. Quando o que lhe rompe a madre são os dentes, que lhe rompe o cordão umbilical. E quando a mãe pensa que o seu trabalho cessou, começa a chegar várias pessoas para ver que menino nasceu ali. Mas nós, é nossa percepção, querermos destaque, querermos a diferença. O reino de Deus, ele não desce, ele ascende. Ele não vem de cima para baixo, ele literalmente é de dentro para fora. A verdadeira grandeza está em dar, sem esperar retorno. Quanto de nossos armários estão clamando para serem doados a necessitados? E o que nós fazemos? Isso aqui eu vou guardar para quando eu engordar. Isso aqui eu vou guardar para quando eu emagrecer. Isso aqui eu vou guardar para quando eu casar. Isso aqui eu vou guardar para quando eu me divorciar. Isso aqui eu vou guardar para quando eu estiver feliz. Isso aqui eu vou guardar para quando eu estiver triste. Vai ter um dia que não vai haver mais tempo. Vai ter um dia que Cristo lhe irá chamar. E aí você vai dizer o que para Cristo? A realidade humana hoje
ansiedade social. O Brasil vive entre os países com os maiores índices de ansiedade. As redes sociais trazem a ilusão de quem só tem valor quem aparece. Economia e exclusão, milhões de pessoas há décadas no nosso país, ou há séculos, vivem na pobreza, enquanto outros buscam o quê? Status. O texto fala da nossa sede de reconhecimento e aponta uma outra fonte. O reconhecimento, ele deve vir de Deus. Porque quando Deus quer, Ele te projeta. Mas quando você acha que de si é capaz, Deus te coloca de novo com o pé no chão. A nossa doutrina reformada, a Confissão de Fé, do capítulo 16, diz que até nossas melhores obras, elas são o quê? Imperfeitas. Nenhum de nós é perfeito. Até as nossas obras são imperfeitas. Lições para nós no nosso cotidiano. Abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 3, verso de número 23. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses 3, versículo 23. Leamos todos a uma só voz. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o e não para. Humildade é colocar os pés na terra. Na primeira igreja que pastoreei, lá em Palafonte, interior da Bahia, como diz os baianos, tínhamos um presbítero que era o homem mais rico da igreja. Ele era rico, rico mesmo. E ele tirou férias em fevereiro. A esposa não quis viajar para canto nenhum. Então ele ficou em Paulo Afonso. E ele chegou para mim e disse: pastor, eu não tenho nada o que fazer, minhas férias eu vou passar aqui, são 30 dias aqui em Paulo Afonso. Eu vou capinar o terreno da igreja que está muito grande, ele era o tesoureiro. Eu vou capinar o terreno da igreja que está muito grande, o mato, e assim a gente economiza aí pelo menos R$50 para o cabra capinar o terreno. Falei, perfeito, presbítero, obrigado. Saí com uma cesta básica na bicicleta para levar para o homem que na época era o mais pobre da igreja. E ao chegar na casa dele, que não tinha luz, só tinha túneis de água, e ao chegar na casa dele, ele, a esposa, uma filha doente, essa filha teve um filho, ele tinha um netinho, e ao adentrar a casa dele, dar bom dia, etc e tal, e disse, olha, estamos com uma cesta básica aqui para entregar ao senhor. Ele disse, eu não aceito. Não, acho que você não deve ter entendido, é uma cesta básica, não é uma cesta não. É porque dentro do saco plástico tem várias coisas, farinha de trigo, arroz, feijão. Não, eu não aceito, eu não preciso de esmola. E aí, é aquele tal negócio, a espontaneidade nos quebra, né? Quando ele falou isso, eu olhei para a casa dele, olhei lá para dentro, virei para ele e disse, meu irmão, você não tem lâmpada, você não tem água. Se ali é o local que você guarda alimentos, está vazio. A sua igreja está te dando isso aqui. Pense na sua esposa, na sua filha, nos seus netos. Nós não precisamos de nada disso. Botei a cesta básica na bicicleta. Primeira pessoa que eu passei na rua, que eu vi que estava em condições andrajosas, eu perguntei, com licença, você é desempregado? Sou, sim, senhor. A senhora tem filhos para criar? Tenho 4 filhos. A senhora está perto de conseguir emprego? Tô não, senhor. Acabei de ser recusado em 2 vagas. E vocês têm o que comer hoje? Só para hoje. Então está aqui uma cesta básica. Ela, moço, muito obrigado. Vi a dificuldade dela carregar. A senhora mora onde? Eu moro ali na Vila Chorrochó. Então deixa que eu vou junto com a senhora. Bota a bicicleta e vamos. Quando eu volto de lá e chego na igreja, está o homem mais rico capinando. Eu olhei e falei, não deixou nada para mim, rapaz, como é que eu vou aprender?
Ele, se concentra nos estudos, homem, deixa isso aqui comigo. Eu falei, pô, se concentra nos estudos, cara. E aí fui conversar com ele, ajudar lá a capinar, e isso, enquanto eu capinava com ele, ficou na minha cabeça. O homem mais pobre naquela comunidade local não aceitou cesta básica. O homem mais rico estava capinando o terreno para nós economizarmos R$ 50 que o indivíduo cobrava para capinar. Quem tem os pés no chão? Humildade não tem a ver com dinheiro. Naquele dia, com 25 anos, eu aprendi, ainda demorou para eu aprender, que humildade tem a ver com ter o pé no chão. A palavra do Senhor diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Faça como se você estivesse fazendo para o Senhor e não para homens. Já pensou se nós estudássemos para as nossas provas, querendo tirar 10 porque o nosso professor é Deus? Já pensou? Já pensou se nós trabalhássemos dando o nosso melhor porque nosso patrão é Deus? Já imaginou? Lucas 16, verso de número 10. Primeira aplicação prática, cultivar a humildade no trabalho. Nós fazemos o que fazemos porque fazemos como se estivéssemos fazendo para o Senhor e não para homens. Segundo, devemos valorizar os pequenos gestos. Lucas 16, verso 10, leamos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no... E quem é injusto no pouco, também é injusto no... Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa frase não mexe com vocês não, gente? Você consegue se imaginar fora desse corpo? Acabou o status social, acabou tudo. Acabou o teu interesse em ter um cabelinho assim assado, a dificuldade com lente, a obturação. Acabou. É só você, na sua natureza, diante de Deus. E você consegue imaginar aquela presença dizendo para você, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Isso mexe com você? Eu só quero ouvir isso. Quero ouvir mais nada, só isso. Quem é fiel no pouco também é fiel no... E quem é injusto no pouco também é injusto no... É aí que você vê a fidelidade, por exemplo, em dízimos e também em ofertas. Porque não é quanto se ganha, é quanto se é fiel. É diferente. Pode haver multiplicação de itens, pode haver multiplicação de recursos? Claro que pode, é o que Deus faz. Mas Deus só multiplica o que é dado, né, gente? Se lembra da história? Quantos pães tem? 5 pães e 2 peixes. Dá aqui para mim. Tem vinho? Pouquinho. Dá aqui para mim. Deus multiplica aquilo que lhe é dado. A palavra do Senhor ainda diz, Provérbios 16, 18, abra sua Bíblia. Nós devemos cultivar a humildade no trabalho. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Devemos também valorizar os pequenos gestos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. E terceira aplicação prática, devemos romper com a lógica do orgulho. Provérbios capítulo 16, verso de número 18. Leamos. A soberba precede a... E a altivez de espírito a...
Conta-se certa vez, um pregador, tido como uma referência, uma novidade, foi chamado para pregar numa grande igreja. E ele se preparou muito, se preparou bastante. E para chegar até o púlpito, uma igreja antiga, europeia, o púlpito em formato com escada caracol, onde o pregador ficava de cima para falar às pessoas. E quando ele foi anunciado, ele é chamado, ele estava sentado no meio da igreja, vem, numa marcha triunfal, é apresentado com um termo que eu detesto, um grande servo de Deus. Se é grande não é servo, se é servo não é grande. Mas hoje em dia tem de tudo. É apresentado como um grande servo de Deus. E ato contínuo é conduzido ao púlpito para levar a palavra. Ele sobe impávido, soberano, supremo, doutor, com toda a lei, com toda a escritura, com todo o esboço, com tudo ali. E ele começa a pregar. E ele prega, e ele na hora H, ele faz uma chamada, uma exortação, achando que a igreja toda concordaria de forma acachapante, e o que ele ouve não é nem o barulho do grilo, porque ainda não era o horário do grilo ainda. E aquele silêncio constrangedor na igreja, e dali o pastor da igreja, percebendo que o indivíduo paralisou mediante o silêncio, levantou-se, impetrou a bênção, segue-se o poslúdio, saída dos oficiais, e o indivíduo permaneceu no púlpito, sem entender. E aí ele desceu daquela escada caracol, abatido, cabeça baixa, descendo, e aí encontrou-se com um senhor. E esse senhor que o viu descer, olhou para ele e disse: meu filho, se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Em outras palavras, se você tivesse subido com toda a humildade como você está agora, você teria descido com toda a honra que seria dada a Deus por uma palavra vinda do seu coração. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Um pastor uma vez, estando em uma igreja, e ele, no momento de eleição pastoral, ele disse para os seus mais chegados: se eu não conseguir mais do que 90%, eu não fico na igreja, porque o meu é 90 para cima, se eu não conseguir 90% dos votos, eu não fico. Foi feita a eleição, conseguiu no sacrifício, arredondando 69,8%, 70%. Para ele foi uma derrota daquelas impressionantes. A igreja é feliz, poxa, que bom, o pastor está eleito, mas para ele foi uma derrocada, porque havia confidenciado a alguns o quê? Com menos de 90 não fico, e foi com 69,7,8. Esse homem, assim que soube disso, nem participou do culto da noite ou no domingo seguinte, pediu licença. Passou quase 15 dias sem dar as caras, até que simplesmente na casa de um diácono generoso Genaro, lá em Campinas, ele chega e ouve. Quando o seu Genaro sai, seu Genaro parecia o rosto dele era muito parecido com Clint Eastwood, italianão daquele jeito. Quando o seu Genaro sai, está o pastor. Ele, pô, não, pastor, paz, posso entrar, seu Genaro? Pode, pastor, não estava esperando uma visita do senhor, a casa está do jeito que a gente vive aqui. Ele, não, mas é assim mesmo que eu quero. Sentou-se, aquele idoso, né, na época que o idoso tinha a cadeira na sala, a dele, a da senhora dele, e o sofá para visita, etc e tal. Aí ele sentou-se na cadeira dele, falou: pastor, o que eu posso ser útil? Ele, seu Genaro, o senhor viu o resultado da eleição? Ele, vi, pastor, fiquei feliz, o senhor foi reconduzido, parabéns. Eu não fiquei feliz, eu esperava pelo menos 97%. E seu Genaro, quieto. Seu Genaro, eu vim perguntar ao senhor, por que eu não consegui mais de 90%?
E o seu Genaro, italianão, falou: olha, desculpa, o voto é secreto. Eu não tenho condições de saber por quem não votou no senhor e por quê. Seu Genaro, eu gostaria que o senhor fosse franco comigo. No que eu estou errando? E o seu Genaro disse: pastor, o senhor é um homem de Deus, estudado, o senhor tem condições de... Senhor Genaro, no que eu estou errando, se eu sou homem de Deus, me diga. Seu Genaro disse: tá bom, pastor, não sou ninguém para ensinar pastor. Mas, pastor, vou lhe ser muito sincero, no que tange a mim, o senhor é muito fraco de sermão. Ele: eu sou o quê? Fraco de sermão. Por quê? Meu sermão tem os pontos da confissão de fé, tem os 3 pontos calvinistas, ele é introdução, explicação, tema, argumentação e conclusão. O que ele tem de estranho? Pois é, pastor, ele tem tudo isso. Ele só não sinto que ele vem daqui. E eu fui acostumado a pastores que liam o texto, fechavam a Bíblia e falavam de tudo que brotava daqui. Mas isso sou eu, da forma como eu fui criado, eu não sou parâmetro para ninguém. O pastor levantou-se, agradeceu, nem quis o café, foi embora. E o diácono: eita, perdi meu cargo. Quando o pastor retorna da licença, seu Genaro estava de plantão, o pastor lê o texto, e quando terminou de ler o texto, fechou a Bíblia, colocou ao lado e começou a pregar. Ato contínuo, 5 anos depois teve nova eleição. Foi eleito com 92% das intenções de voto. E quando seu Genaro foi comemorar, disse: parabéns, conseguiu. E ele foi humilde para dizer: eu não consegui. O Senhor conseguiu, porque o Senhor me ensinou. Humildade, queridos. Humildade. Quantos de nós sabemos alguma coisa que ninguém nunca descobriu antes? E daqui a 100 anos, que diferença fará se você viveu ou como você morreu? Daqui a 200 anos, quem lembrar-se-á da sua existência? Humildade, pé no chão, pé na terra. A palavra do Senhor diz que aquele, Tiago capítulo 4, verso 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Quem bota seus pés no chão, Deus impulsiona. Quem quer viver acima dos outros, Deus humilha no sentido de trazê-lo de volta aos pés no chão. Amém, igreja?